Agora sim, bom dia. Bom, pessoal, vamos lá, né? Olha só, a gente vai terminar hoje especificamente o nosso código de posturas e após o termo do código de posturas, nós entramos no estatuto, né, da Guarda Municipal. Bacana? Olha só para a gente relembrar, fazer um breve resumo do que nós já falamos. Vocês estão bem? Bom dia? Bom dia, né? Então vem comigo. Olha só, nas nossas leis, na nossa aula, na nossa primeira aula, nós começamos especificamente a Lei 8.616 de 2003, o Código de Posturas. Posturas, né, de Belo Horizonte, ou seja, do município de Belo Horizonte. Aí o que nós falamos? Nós trazemos, primeiramente, o artigo 46 seguintes, que fala do uso do logradouro público, lembram disso? Artigo 58, sobre passeata e manifestação popular. Depois fomos para o artigo 116, de acordo com o nosso edital. No artigo 116 seguintes, fala do exercício de atividades no logradouro público. Aí nós falamos quais são os tipos de atividades. E uma delas é sobre atividade de banca, que nós comentamos na aula anterior. Depois de atividade de banca, nós entramos especificamente na atividade de veículo de tração humana e veículo automotor. Posteriormente a essa atividade, nós chegamos a falar sobre a atividade de engraxate. Falamos? Chegamos a falar de engraxate? Não, nós paramos aí. Não foi isso? Aí eu falei para vocês sobre as regras específicas para utilização de veículo automotor e veículo de tração humana. Veículo de tração humana no artigo 146 e veículo automotor no artigo 148. Estão lembrados disso? Quais são as regrinhas? E o artigo 153A fala sobre atividade especificamente exercida por pessoa com deficiência. Salvo engano, esse artigo 153A nós não comentamos. Então, artigo 153A. Salvo engano, eu pedi a vocês para fazer uma leitura desses dispositivos em casa, não pedi? Sim, inclusive todo o restante do Código de Posturas, até o artigo 185B. Hoje nós vamos terminá-los. Olha só, lá no artigo 116, uma das atividades previstas em logradouro público é justamente a atividade desempenhada por deficiente visual. Lembram disso? Podem ir lá no artigo 116 que fala justamente sobre isso. E o artigo 153A, ele trata especificamente da atividade a ser desempenhada por pessoa com deficiência. Só quero chamar a atenção de um pequeno detalhe para a sua prova. Lá no artigo 116A, fala do exercício da atividade em logradouro público por pessoa com deficiência visual. Só que no artigo 153A, olha o que ele traz para nós. Poderá ser exercida nos termos dessa seção a atividade de comércio em logradouro público por pessoa com deficiência, que dependerá de prévio licenciamento. Ponto. Artigo 153A, ele não trata especificamente da utilização de logradouro público por deficiente visual. Ele trata de pessoa com deficiência. Então, se especificar somente o deficiente visual, de acordo com o 153A, fica errado. Então, quer dizer, não só o deficiente visual, mas aquele que tem um laudo comprovando que ele é portador de deficiência. Lembrando que ele pode utilizar o logradouro público? Pode, especificamente, mas depende de prévio licenciamento. Aí eu te pergunto, quando se fala de pessoa com deficiência, ele poderá indicar preposto para substituí-lo em caso de impedimento e ausência? Não. Mas aquele titular de licenciamento de banca pode? Quantos? 3. Lembram disso? As demais atividades, o nosso Código de Postura limita a dizer que o regulamento vai prever, né, a questão dos prepostos. Lembram disso? Muito bem. Importante. Aí vem um parágrafo, tá, único, que o licenciado deverá exercer as atividades que trata essa seção sem utilização de carrinho, banca, mesa ou outro equipamento que ocupe espaço no logradouro público. Então, tá vendo? Ele não pode utilizar carrinho, banca. Ah, professor, ele pode colocar, né, aquela banca no pescoço e sair utilizando? Se não estiver utilizando o logradouro público, perfeito.
Então, olha só, atividade que trata de exceção sem utilização de carrinho, banca, mesa ou outro equipamento que ocupe espaço no logradouro público. Tudo tem que estar preso o quê? Ao corpo. Bacana? Às vezes, eu não sei se você observou, o cadeirante, ele utiliza, tá, o corpo dele para, né, dispor os produtos. Geralmente ele até coloca algo sobre as pernas para poder, né, amparar os produtos, não tem problema não. Mas se ele pegar a cadeira e colocar uma banca do lado utilizando o logradouro público, já não pode. A mesma coisa o deficiente visual. O que ele vai comercializar tem que estar junto do corpo. Bacana? Exercer pessoalmente as suas atividades. Obviamente, aqui sendo proibido colocar preposto e, para finalizar, portar documento de licenciamento e apresentá-lo à fiscalização quando solicitado. Bacana? Isso é o deficiente. Artigo 154, especificamente, da atividade de engraxate. Vou fazer um comentário para vocês aqui, porque às vezes a gente começa a estudar o Código de Posturas, aí os alunos começam, né, a levantar questionamentos em relação ao Código de Posturas. Especificamente, já recebi várias mensagens, né, perguntas sobre atividade de engraxate. A atividade de engraxate aqui, pessoal, é para utilizar o logradouro público, certo? Se é para utilizar o logradouro público, significa dizer que eu vou ter uma cadeira de engraxate em determinado ponto do logradouro público fixo. Isso não significa dizer que eu vou pegar uma caixa de engraxate e sair oferecendo por aí. Quer engraxar? Quer engraxar? Quer engraxar? Quer engraxar? Não, tem os pontos fixos. Ok? Fique atento a isso. E, inclusive, quando fala de cadeira de engraxate, o que eu posso determinar para vocês? Na cadeira de engraxate, que é um local fixo do licenciamento, por exemplo, para o prévio licenciamento, uma cadeira pode ser utilizada por 2 pessoas. Ela está lá no ponto fixo. E você observa, Praça 7 tem cadeira de engraxate. Próximo do fórum tem cadeira de engraxate. Lá no centro, em outras, né, partes que não a Praça 7, também tem cadeira de engraxate, tudo fixo. No logradouro público. Lembrando que atividade de engraxate não é sapataria. Atividade de engraxate é para pequenos reparos. Consertos, pequenos consertos. Podendo até comercializar alguns produtos. Cadarço, por exemplo. Tá? Nós vamos ver o que pode ser comercializado aqui. Poderá ser exercida em logradouro público atividade de engraxate, que dependerá de prévio licenciamento. Seja dada prioridade aos candidatos com maior grau de carência socioeconômica. Esse inciso primeiro eu quero que você ponha um asterisco nele para mim. É a primeira vez no nosso Código de Posturas em que um prévio licenciamento vai dar o que? Prioridade aos candidatos com maior grau de carência socioeconômica. Nos demais nós não vimos isso não. Então tome cuidado, são informações específicas para atividade de engraxate. E haja isenção de pagamento de taxa ou de qualquer outro tributo ou preço público. Também mais um momento, é o único momento que nós vimos que seja, né, dada a isenção do pagamento de taxa ou qualquer outro tributo ou preço público. Porque os demais têm pagamento de taxa e preço público? Tem. Mas a atividade de engraxate, 2 peculiaridades, que eu quero que você preste bastante atenção. Porque ele vai colocar isso aqui, por exemplo, essas características em uma outra atividade. Como, por exemplo, de feira. Tá? Como, por exemplo, tá? O do deficiente físico. Um deficiente físico não fala nada sobre isso. Sim. Lembre sempre do seguinte, tá? O prévio procedimento para, especificamente, o licenciamento para o uso do logradouro público não cai para vocês, porque foi retirado. Mas lá diz o seguinte, quem vai requerer licenciamento, por exemplo, ele tem que apresentar um formulário próprio devidamente preenchido e instruído com a documentação necessária. Além de fazer o pagamento de taxa ou preço público, de acordo com o regulamento. Aí vai definir o tipo de atividade e o valor. Isso você precisa saber, que os preços, valores, né, diferenciados podem ser cobrados a depender da atividade, mas conforme previsto em regulamento. Ficou claro? Bacana? Quais são eles? Para a nossa prova não precisamos saber, porque está no regulamento. Mas no regulamento nós precisamos saber que a atividade de engraxate tem 2 peculiaridades. Primeiro, vai dar prioridade àquele com um maior grau de carência socioeconômico. E segundo, que haja isenção de pagamento de taxas
e qualquer outro tributo ou preço público. Mas isso, se você observar, uma peculiaridade de qual tipo de atividade? De engraxate. Bacana? Perfeito? Muito bem. O executivo poderá celebrar convênio com entidade voltada a garantir os direitos da criança e do adolescente, com vista à seleção de menores candidatos à obtenção do licenciamento, de acordo com o artigo 154. Outra peculiaridade existente, que não existe nas demais. Então, nós vamos verificar as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem é adolescente e qual a condição para que ele possa exercer determinada atividade. Por meio de convênio, consequentemente, o adolescente vai poder exercer essa atividade. Lembre-se, lá fala na condição de aprendiz. Tem isso lá? Tem Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês? Sim ou não? Já estudaram isso? Ok? Bacana. Preste atenção, quando o seu professor for estudar Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai falar do direito à profissionalização e ao trabalho da criança e do adolescente. Salvo engano, é artigo 60 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente que fala sobre isso. Então, fiquem atentos. Quando você estudar essa parte da profissionalização e do trabalho, lembre-se da atividade de engraxate, que por meio de convênio do executivo, tá? Consequentemente, observando as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, com vistas o quê? A seleção de menores candidatos à obtenção de licenciamento. Licenciamento para qual tipo de atividade? De engraxate. O licenciado poderá explorar apenas uma cadeira de engraxate e uma mesma cadeira de engraxate poderá ser explorada por duas pessoas. Essas duas pessoas, obviamente, são licenciadas. O licenciado poderá exercer pessoalmente as atividades respectivas, ressalvada a possibilidade do auxílio do artigo 123, parágrafo 3º. Então, quer dizer que a atividade de engraxate tem a possibilidade de indicar um auxiliar, o preposto? Perfeito. Tá? A proibição prevista no caput, tá? A proibição prevista no caput não atinge o irmão ou o filho do licenciado, desde que comprovado e comunicado ao executivo a sua incapacidade temporária ou definitiva. Então, quer dizer, a atividade de engraxate exercida pessoalmente, nós já vimos isso, podendo indicar o quê? Preposto. Ressalvada a possibilidade do auxílio o quê? Tá? Do preposto. 157A, é permitido ao licenciado vedado o uso de outro mobiliário urbano, além da cadeira de engraxate. Esse artigo 157A traz a resposta para várias perguntas realizadas em relação à atividade de engraxate no logradouro público. Então, olha só, ele pode utilizar outros espaços que não a cadeira de engraxate? Não pode. Ah, professor, mas minha cadeira de engraxate eu carrego ela no braço. Não pode. Geralmente, as pessoas confundem. Às vezes você vê nas ruas, no logradouro público do município de Belo Horizonte, alguém com uma caixinha de engraxate nas costas. Alguém já viu isso? Claro que você não viu, porque é proibido, né? Brincadeira, tá? Mas existe, não existe? Aquilo não pode. Né? Às vezes ele até tem, mas é porque ele é um licenciado da cadeira que ele leva alguns produtos dele para usar a cadeira de engraxate. Porque geralmente o que ele faz? Quem usa só a base de utilização, quer dizer que o cliente vai usar um outro espaço para sentar, uma cadeira pública, alguma coisa, que não seja cadeira de engraxate. Isso é proibido. Aí ele fala assim, quer engraxar aí? Senta aí. Aí ele coloca a caixinha e engraxa o sapato. Não pode. Mas ele vai utilizar a cadeira fixa. E a cadeira fixa, quem define onde vai estar a cadeira e qual o modelo da cadeira? O executivo. Ou seja, o executivo vai determinar, ó, tem uma cadeira ali, ó, vaga, vou abrir o licenciamento. Ou seja, vamos fazer um processo seletivo. Esse processo seletivo, de certa forma, é para escolher quem vai utilizar, não é isso? Pode-se dar por licitação, mas nesse caso especificamente, vamos dar prioridade a quem? As pessoas com maior grau de carência socioeconômica. E nem vai ser cobrado preço público, taxa pública, não é isso? Qualquer outro tributo. Pode ser menor? Pode, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mediante convênio do Executivo. Ficou claro? Bacana? Muito bem. Cada cadeira, tá, pode ser utilizada até por 2 licenciados? Pode, perfeitamente. Mas um licenciado não poderá utilizar 2 cadeiras. Fechamos?
E nesse caso, a atividade de engraxate é para comercializar o quê? Cadarços de sapatos e de tênis. Cadarço. E ainda realizar pequenos concertos. Professor, mas tem um cara lá que ele vende palmilha, vende um monte de coisa. Para efeito da sua prova, está errado. Porque o nosso Código de Posturas fala que ele pode vender o quê? Ah, professor, ele até conserta e vende sapato? Não é sapataria, não pode. Pequenos concertos. E a venda de quê? Comercializar o quê? Cadarços de tênis e sapato. Ok? Que isso, professor? Eu comprei palmilha ontem ali. Está errado. Ok? Tome cuidado na hora da sua prova. Dúvidas? Seguimos? Cumpre ao licenciado. Aqui eu quero que você tome cuidado, tá? Muito cuidado. O licenciado, ele tem que manter a cadeira, os acessórios em bom estado de conservação e aparência. Tá? Portar o documento de licenciado, apresentá-lo à fiscalização, não é novidade para nós, né? Observar a tabela de preços e fixá-la em local visível para os clientes possam verificar qual a tabela de preço. Usar o uniforme estipulado pelo executivo, às vezes o executivo exige um colete, por exemplo. Tá? E mais, manter limpa a área no raio de 5 metros da cadeira. Aqui, esse inciso 5, eu quero que você preste atenção. Por que o inciso 5 eu quero que você preste atenção? Pelo seguinte, quando nós vimos a utilização do logradouro público para atividade, tá, em veículo automotor, eu não sei se vocês lembram, uma das competências do licenciado, que cumpra ele, é manter o logradouro público limpo. Lembram disso? Mas não fala qual é a metragem. Aí sabe o que acontece? Na sua prova, ele coloca essa distância de raio de 5 metros lá na atividade em veículo automotor. Mas lá na nossa lei não fala sobre isso. Fala que tem que manter limpo, mas não fala qual é o raio. Já na cadeira de engraxate, ele fala que tem que manter limpo e fala qual é o raio que ele tem que manter limpo, próximo à cadeira de engraxate. Lembra que eu falei isso na última aula? Certinho? Muito bem. Usar em serviço material de boa qualidade. Quem vai fiscalizar se o licenciado atividade de engraxate está utilizando material de boa qualidade? O executivo. Inclusive, fiscalizar se ele é um dos licenciados com documentação de licenciamento. Documento de licenciamento é pessoal? Bom dia. De novo. Documento de licenciamento é pessoal? Sim. Específico? Sim. Intransferível? Sim. Essa é a regra. Lembram disso? Salvo algumas exceções, caso de falecimento, invalidez permanente, ou então, em caso que? Em caso de falecimento, em casos de invalidez permanente, mas tem um caso. Licença médica por mais de 60 dias. Lembram disso? Que aí vai suceder em ordem previsto na lei, em qual ordem, quando é a exceção da característica da não transferência do licenciamento. Primeiro, cônjuge companheiro. Segundo, filho. Terceiro, irmão. Lembram disso? Muito bem. É vedada ao licenciado permanecer inativo por mais de 5 dias. Permanecer inativo por mais de 5 dias. Fala dias úteis? Não, 5 dias. Mais um detalhe, salvo em caso de superveniência de incapacidade temporária, se ela não for substituída na forma do artigo 157. Então, o artigo 157 menciona o 123, que é o caso do auxiliar, que é o preposto, na forma do regulamento. Bacana? Ocupar o logradouro público com mercadoria, objeto ou instalação diversa de sua atividade, porque no documento de licenciamento tem o que ele pode comercializar e o que ele pode fazer. Então, em tese, para a nossa lei, o que ele pode comercializar? Cadarços de tênis e sapato. E fazer pequenos reparos. Além, tá, de realizar serviços de sapataria, além dos permitidos na seção 3, que é justamente quais são as atividades que ele poderá utilizar. Então, nós temos aqui especificamente, tá, quais são as respectivas proibições. Eu vou te dar e chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Nas provas, quando caem questões de leis, é muito comum colocar cumpre ao licenciado, exceto. Aí ele coloca as permissões e uma proibição. Ou é vedado ao licenciado atividade de engraxate, exceto. E coloca uma das permissões.
Mas geralmente ele coloca aquelas bem parecidas que dá para o candidato confundir na hora da leitura. Então preste atenção. Artigo 158 e artigo 159. Coragem. Ok? Evento. Evento também é uma atividade que poderá ser utilizada no logradouro público. Olha a minha pergunta. Quando se fala em uso de logradouro público, se eu vou usar o logradouro público, eu tenho que ser o titular, especificamente, de um licenciamento, não é isso? Eu tenho atividade constante e atividade eventual. Posso ser titular de 2 licenciamentos? Cuidado, depende. Depende de quê? Se for o constante, não posso. Mas eu posso ser titular de um constante e de um eventual? Posso. Lembram disso? Não. Aqui fala o seguinte, aí só o seguinte, o que fala a nossa lei, que quando fala de documento municipal de licenciamento, o que, que você pode ter especificamente, tá? Se é titular de documento municipal de licenciamento de atividade constante, só um. Então, só um. Agora, especificamente o eventual, você pode acumular com outro? Pode, como por exemplo, atividade constante. Agora, se é eventual especificamente, o que, que acontece? Vamos imaginar que eu tenho 3 eventos em Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, eu vou ser titular de 3 eventos ao mesmo tempo? Não, porque não tem como eu estar no mesmo lugar ao mesmo tempo nos 3 lugares. Então, se eu tenho uma atividade constante, por exemplo, e eventualmente tem determinado evento, eu sou o titular daquele documento de licenciamento constante, nesse caso específico ainda de um eventual. Perfeitamente. Bacana? Muito bem. Então, vamos lá para o artigo 160, respectivamente sobre eventos. Bem tranquilo, olha só. Poderá ser realizado o evento em logradouro público, desde que atenda ao interesse público devidamente demonstrado no processo de licenciamento respectivo. Nós já sabemos que especificamente as atividades desempenhadas no logradouro público, que são atos discricionários, vai depender do interesse público, do interesse da coletividade. Bacana? O que vem a ser evento para o nosso código de posturas? Qualquer realização sem caráter de permanência. Se é qualquer evento, qualquer atividade sem caráter de permanência, que seja uma atividade recreativa, social, religiosa, esportiva. Às vezes, determinada categoria profissional quer promover um evento esportivo, em determinado local em Belo Horizonte. Pode, pode. Lá na Praça do Papa, por exemplo. Lá na Praça JK, lá na Pampulha. Recentemente nós tivemos uma corrida promovida pela Ordem dos Advogados aqui de Minas Gerais, lá na Pampulha. É um evento. E esse evento, consequentemente, ele é esportivo. Tem que ter interesse público? Sim, promover saúde, por exemplo. Atividade física, por exemplo. Então, está aí um evento. Bacana? Parágrafo único, então, traz o conceito do que vem a ser um evento. O 163 trata especificamente do espetáculo pirotécnico, com fogos de artifício, por exemplo, que geralmente tem na virada do ano, não tem na Pampulha? Nem em alguns outros locais. Olha só, o evento pirotécnico é considerado evento e dependerá de licenciamento e comunicação prévia ao Corpo de Bombeiros. Então, qual o evento que exige a comunicação prévia ao Corpo de Bombeiros? O evento pirotécnico, tá? Esse espetáculo pirotécnico respeitará as regras de segurança pública e de proteção ao meio ambiente, podendo o regulamento proibir a sua realização na proximidade que definir em relação ao local, onde possa comprometer a segurança de pessoa ou de bem. Então, consequentemente, o executivo vai analisar o interesse de conceder esse prévio licenciamento para atividade pirotécnica. Então, tem determinados locais que é proibido em questões de segurança, não só por questões de segurança, mas questões ambientais, por exemplo, mas em determinado local permitido, desde que comunicação prévia ao Corpo de Bombeiros. Aí, na sua prova, vai falar que tem que fazer comunicação prévia ao executivo. O executivo não tem uma comunicação prévia, ele tem que conceder o quê? O licenciamento.
Se ele concede o licenciamento, ele já tem conhecimento, mas não basta o prévio licenciamento, tem que ter comunicação com o Corpo de Bombeiros. Ficou claro quanto ao evento? Fechamos? Bom, para a gente agora fechar a atividade de feira. A atividade de feira, eu disse 2 pontos que eu considero de suma importância em relação ao nosso código de posturas para sua prova. É a atividade de banca e atividade de feira. Bacana? E nessa atividade de feira, eu quero que você tome muito cuidado. Porque provavelmente lá vai estar uma questão na sua prova. Ah, pessoal, então quer dizer que eu não preciso estudar sobre eventos, sobre atividade de engraxate, né, veículo automotor e tração humana? Eu não disse isso. Eu disse que aqui tem mais potencialidade. Mas como nós vimos anteriormente, pode ser cobrado uma questão de atividade de engraxate pelas peculiaridades da atividade. Tá? Na verdade, tudo é importante, né? Olha só, atividade de feira, então, artigo 164 seguintes. Analisa para mim. As áreas destinadas à feira, em logradouro público, serão fechadas ao trânsito de veículos durante a sua realização. Só nós pensarmos. Se tem feira no logradouro público, como da Afonso Pena, como, por exemplo, em alguns bairros que tem feiras, o quarteirão, às vezes, a rua ela é o quê? Fechada. Para garantir a segurança dos feirantes, né, consequentemente daqueles que estão lá prestigiando o evento e para também os condutores de veículos automotores. O Executivo adotará sistema de monitoramento para as feiras realizadas em logradouro público, visando garantir a compatibilidade do funcionamento das mesmas com o interesse público. Se você observar, nós temos alguns locais que tem feira que tem aquelas câmeras de vídeo monitoramento, não tem? Mas não só de vídeo monitoramento, pode ser também por questões o quê? Físicas, de agentes do Executivo estar o quê? Fiscalizando as feiras. Porque, veja, na administração pública do município, eu tenho determinados agentes que têm determinadas competências. Tem certos agentes que não podem fiscalizar a feira. Mas eu posso ter designado para aquele evento aqueles fiscais que vão fiscalizar essa atividade. Além deles, outros que vão o quê? Fiscalizar sobre o bom andamento da conduta das pessoas. Vocês, por exemplo, da guarda, vão estar nesses eventos fiscalizando a conduta das pessoas. Se não tem alguém urinando no lugar indevido, se não estão, né, de certa forma, causando tumulto à atividade da feira, isso tudo é atividade de vocês, porque é atividade de segurança. Bacana? Perfeito? Então, 164A, que fala do monitoramento pelo Executivo, interessante, atividade de vocês. Sendo vedada a realização de feira que fira o interesse público a critério do Executivo, então já posso entender que atividade de feira, o licenciamento é um ato discricionário, não é isso? Porque tem que verificar se há interesse público. Documento de licenciamento. Sobre o documento de licenciamento, o feirante, ele precisa o quê? De prévio licenciamento. Expedido por quem? Pelo Executivo. Tá? Esse documento de licenciamento para participação em feira terá validade de 1 ano, podendo a critério do Executivo ser renovado ao fim do período, né, por igual prazo. Deixa eu contar uma história para vocês aqui, que eu já te falei isso, mas só para a gente relembrar. Atividade de feira depende de prévio licenciamento? Sim, prévio licenciamento, no procedimento previsto em regulamento. Expedido documento municipal de licenciamento. Tá? Nesse caso de feira, atividade constante, prazo de validade, 1 ano. Prazo de validade de 1 ano. Renovável? Sim. Por igual? Por uma única vez? Não. Então, antes do prazo de vencimento de 1 ano, eu tenho que requerer ao Executivo a respectiva renovação. Geralmente apresentando o documento atual, né, atualizado do licenciamento e junto com demais documentos, caso seja exigido em regulamento. Ok? Sim? Isso. Sim. Sabe por quê? Nós vamos pensar no seguinte, tá? A sua pergunta e a pergunta do colega, para quem está nos assistindo, quando eu falo Poder Executivo, ele está perguntando, é a Prefeitura? Então, na estrutura do Executivo do município de Belo Horizonte, nós temos o município como pessoa jurídica e a Prefeitura, o órgão.
Então, consequentemente, a prefeitura ela vai o quê? Criar vários órgãos, o município criando vários órgãos para atuar em determinados setores. Então, prefeitura e as suas secretarias. Não necessariamente, quando você fala prefeitura, eu tenho que ir à prefeitura, mas eu vou em um órgão, tá, daquele setor. Aí é o executivo. Quando eu falo executivo, é aquele poder que tem a função de executar as atividades administrativas. Poderia, perfeitamente. O que você não pode confundir é que no município de Belo Horizonte, nós temos os dois poderes, legislativo e executivo. Então, quando fala poder executivo, tem que ser aquele que exerce a função administrativa e não aquele que exerce a função legislativa, que é a Câmara de Vereadores, por exemplo. Ficou claro? Perfeito? Então, o executivo, não necessariamente eu vou à prefeitura, mas eu posso ir em um órgão que tem uma determinada sede onde ele está, né, utilizando aquele espaço público, que você vai, por exemplo, Secretaria de Meio Ambiente, não necessariamente está no prédio da prefeitura, mas que pertence à estrutura de quem? Do município, do Poder Executivo. Fechou? Muito bem. Então, já sabemos que o documento municipal de licenciamento, atividade constante de feira, tem validade de 1 ano. Renovável por igual período. Atividade eventual, quando tem licenciamento, o documento tem validade? Qual a validade? Até 3 meses. Ou até o encerramento da atividade. Prorrogável? Improrrogável. Lembra que nós falamos sobre isso? Para a renovação do documento de licenciamento, deverá ser encaminhado ao órgão competente requerimento instruído com cópia do documento vigente e comprovação de pagamento da última taxa devida. Tá vendo? Pagamento de taxa. Então, para renovar, não basta apresentar documento de licenciamento vigente. Tem que apresentar também a última taxa, respectivamente, paga. E que todo ano vai gerando nova taxa. Tudo bem? Parágrafo 2º. Qual que é a atividade que dispensa pagamento de taxa pública, preço público? O documento de licenciamento será específico para cada feira, ou, se for o caso, para cada dia. Aí depende do tipo de feira, tá? Mas isso são características que nós já vimos, porque documento municipal de licenciamento, ele é específico, ele é o quê? Além de específico, pessoal. Lembram disso? Além de pessoal específico, em regra, ele é intransferível. O executivo reservará vagas nas feiras nos termos prescritos no regulamento até o limite de 5% para atividades assistenciais ou filantrópicas, ou para pessoas portadoras de deficiência, que ficarão isentas de pagamento das taxas devidas. Pessoal, quem aqui fica, tá, isentas de pagamento de taxas devidas para atividade de feira? Ah, olha aqui, entidades assistenciais, filantrópicas e pessoas portadoras de deficiência. Cuidado, lá na atividade de engraxate, é aquela pessoa com, consequentemente, maior carência socioeconômica, lembra disso? Que é atividade de engraxate, que dispensa o pagamento, que haja isenção do pagamento de preço público. Aqui, atividade de feira, né, para exercer atividade de feira, tem que pagar preço público? Taxa? Tem. A exceção é esses 5% que é direcionado a quem? Às entidades assistenciais, filantrópicas e às pessoas portadoras de deficiência, que nesse caso ficarão isentas do pagamento de taxas devidas. Cuidado, 2 peculiaridades em termos de pagamento de taxa. Tá? 170. Em caso de necessidade devidamente comprovada, o feirante poderá indicar pessoa prevista no artigo 123, parágrafo 3º, para substituí-lo. Aqui está falando de quem? Do preposto. Tá? Prazo máximo para substituição será de até 60 dias, ficando os casos excepcionais sujeitos à avaliação da comissão paritária. De que trata o 182? Preste atenção aqui. Quando é atividade de feira, tá? Atividade de feira, nós vamos aqui criar uma comissão paritária. Essa comissão paritária é formada por representantes do executivo e representantes dos feirantes. Os feirantes que estão licenciados vão eleger o quê? Os seus representantes.
Então, essa comissão vai defender os interesses dos feirantes e do executivo, que é o interesse público, porque tem representantes de ambos os lados. Então, quando nós falamos especificamente sobre ausência, impedimento, nós já sabemos que se a pessoa for portadora de um documento de licenciamento, se ele ficar fora da atividade por mais de 60 dias, no caso de licença, a regra é que ocorra o quê? A transferência. Mas em casos excepcionais, essa comissão paritária poderá fazer uma análise e, de repente, o quê? Não transferir. Ficou claro? Mas quem vai determinar a avaliação da comissão paritária? Foi claro, pessoal? Perfeito? Porque na sua prova, às vezes vem uma questão assim, ó. Fala sobre a questão da característica do documento municipal de licenciamento. E fala que ele é intransferível. Aí coloca as exceções. E fala que em nenhuma hipótese poderá o quê? Permitir, né, impedimento ou o suprimento da ausência pelo preposto por mais de 60 dias. Isso é certo ou errado? É errado, é falso. Por quê? Em caso de feira, a ser analisado pela comissão paritária, pode ter um prazo maior. Mas a regra é que até 60 dias, passou de 60 dias, ele é transferível. Foi claro? Bacana? Muito bem. Próximo. Quem fez a leitura que eu pedi em casa? Uma das coisas que eu pedi para vocês lerem é sobre os direitos e deveres dos feirantes, não foi isso? Então, cuidado, tá? Especificamente aqui sobre os deveres, tá? As proibições dos feirantes. Fica obrigado o feirante, sua obrigação, trabalhar apenas na feira e com os materiais para os quais esteja licenciado. O documento municipal de licenciamento vai dizer onde ele deve instalar, né, a sua feira, quais são os produtos a serem comercializados e quem é o titular do licenciamento. E no caso especificamente, se tiver preposto, a indicação do preposto. Bacana? Respeitar o local demarcado para a instalação de sua banca, manter rigoroso asseio pessoal, respeitar e cumprir o horário de funcionamento, adotar modelo de equipamento definido pelo executivo. Não, professor, mandei fazer uma banca show de bola. É de acordo com o padrão do executivo? Perfeito. Porque a minha ela é um pouco mais alta, cabe mais coisa? Não pode. Tá? É dever. Adotar modelo de equipamento definido pelo executivo. Além disso, tá? Colaborar com a fiscalização no que for necessário, prestando as informações solicitadas e apresentando os documentos pertinentes à atividade, além de manter os equipamentos em bom estado de conservação e higiene. Manter plaquetas contendo nome, preço e classificação do produto. Manter a banca, né, aferida e nivelada quando for o caso. Manter balança, né, aferida e nivelada quando for o caso. Venda fracionada, por exemplo, de algum produto que seja no peso. Tá? Respeitar o regulamento de limpeza pública e demais normas expedidas pelo órgão competente do Executivo para atividade de feira, além de tratar com urbanidade o público em geral e os clientes. Afixar cartazes e avisos de interesse público determinados pelo Executivo. Aqui nós não estamos falando, mais uma vez, de propaganda. Nós estamos falando de quê? De cartazes e avisos de interesse público, que geralmente o executivo, em determinadas situações, pode o que determinar que os feirantes fixem esses cartazes na sua respectiva banca. Bacana? Perfeito? Se nós vimos quais são os respectivos deveres, as obrigações, quais são as respectivas proibições? Lembre-se, deveres e proibições são importantes para a sua prova. Definir quais são os respectivos deveres e definir quais são as respectivas proibições, vedações. Faltar injustificadamente a 2 dias de feira consecutivo ou mais de 4 dias por mês. Tá? Especificamente. 172, eu gostaria que você colocasse um asterisco no inciso 1 para mim. Eu vou te contar o porquê daqui a pouquinho. Tá? Apregoar mercadoria em voz alta. O meu é mais barato, o meu é melhor. Vem aqui, cliente, compre comigo. Né? Pode ficar expondo a mercadoria, gritando no meio da rua, oferecendo produto, não. Não.
Apregoar mercadoria em voz alta. Isso é o quê? Uma proibição. Ninguém precisa ficar gritando no seu ouvido, não. Se você quer, você vai lá e procura. Tá? Mas, vender produto diferente dos constantes em seu documento de licenciamento. Isso serve para todos, não serve? Além de fazer uso do passeio, da arborização pública, do mobiliário urbano público, da fachada ou de quaisquer outras áreas das edificações lindeiras para exposição de depósito ou estocagem de mercadoria ou vasilhame, ou para a colocação de apetrecho destinado à fixação de faixa e cartaz, tá? Ou suporte de toldo ou barraca. Então, pessoal, se você tem a sua barraca, por exemplo, para a feira, tudo que você pode utilizar é o espaço dela. Uma árvore em frente aqui, pendurar esse negócio aqui? Pode não. A grade, por exemplo. Vou lá na feira da Afonso Pena, tem a grade do Parque Municipal, não pode pendurar nada na grade. Bacana? É o que o nosso dispositivo está falando. Ah, professor, eu vi. Você não viu nada. Não é assim? Porque, olha lá, fica proibido. Ocupar também espaço maior do que lhe foi licenciado. Se eu ofereço um espaço maior para um ou para outro, tenho aqui uma concorrência desleal? Tem. Não pode. Tá? Explorar atividade exclusivamente por meio de auxiliar. Aí é interessante e às vezes as perguntas, né, que surgem no decorrer das aulas, né, em determinado momento oportuno, o texto fala para nós. Olha só. Lembra que eu disse para vocês, se eu sou um licenciado de feira, eu não posso, por exemplo, né, colocar o meu preposto para trabalhar e ficar lá, né, só recebendo em casa? Não. Já que o licenciamento é pessoal, intransferível, tá, e específico, quem tem que utilizar o documento municipal de licenciamento para exercício da atividade é o licenciado. O preposto é só em caso de quê? O que a lei fala. Quando se indica preposto, o preposto vai ser e vai utilizar, exercer atividade no logradouro público em quais situações? Em casos de ausência e impedimento do titular. Aí quais são os impedimentos e ausências? Geralmente o regulamento prevê. Aí não interessa para nós. Mas eu já sei que em caso de licença médica, por até 60 dias, é uma das hipóteses de quê? De preposto. Certinho? Porque se for mais de 60 dias, transfere o licenciamento, presume-se então que até 60 dias o preposto exerce. Tudo bem? Falecimento, preposto exerce? Caso de falecimento é caso de transferência, lembram disso? E não de exercício do preposto. Está vendo que boas questões para serem cobradas na sua prova? Então, cuidado. Bom, inciso 6, cuidado aqui, tá? É proibido explorar atividade exclusivamente por meio de preposto. Lançar na área da feira ou em seus arredores detrito, gordura, ou áreas ou água servida, ou lixo de qualquer natureza. Descarte de produtos utilizados, por exemplo, tem que ter recipiente adequado. Não pode descartar na via pública, no logradouro público. Sabe aquelas feiras que tem comida, serve comida, por exemplo? Lava o vasilhame, não pode ficar jogando aquela água que lavou o vasilhame onde? No logradouro público. Bacana? Local próprio. Também fica proibido vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou parcial, né, permanente ou temporária, o seu direito de participação na feira. Lembra que eu disse para vocês que não se comercializa documento de licenciamento? Eu tenho lá o licenciamento da feira por 1 ano. Com 6 meses, tem um amigo meu que quer e eu não quero mais. Não te vendo ele. Pode ir para lá. Não pode. Porque, consequentemente, se é proibida a comercialização, quando vai essa pessoa... Não, professor, eu tenho um contrato de gaveta. Faça um contrato com ele. Na fiscalização, tem que demonstrar o documento municipal de licenciamento. Então, essa pessoa que está lá exercendo, se ele comprou a atividade ou veio mediante cessão, consequentemente, o que é proibido, não consta o nome dele no licenciamento e nem o preposto. Mesmo se fosse o preposto, não pode, porque a atividade é exercida exclusivamente pelo licenciado. O preposto só no caso de ausências e impedimento. Ficou claro? Muito bom.
essa informação aqui. Ó. Utilizar letreiro, cartaz, faixa ou outro processo de comunicação no local de realização da feira. Também não pode. Tá? Comprar um equipamento eletrônico colorido, aqueles letreiros para chamar a atenção de todo mundo. Não pode. Tá? Já parou para pensar se você passar na feira da Afonso Pena que cada banco tivesse um letreiro colorido? Como é que ia ficar a feira? Não pode. Tá? Fazer propaganda de caráter político ou religioso durante a realização da feira, no local onde ela funcione. Cuidado aqui, tá? Vou chamar a atenção porque às vezes, né, os alunos confundem e às vezes procura, né, algumas informações onde não existem. Quando fala em fazer propaganda de caráter político ou religioso durante a feira, no local onde ela funcione, não significa dizer que eu não posso ter uma feira de artigos religiosos. Por exemplo, atividades com imagens sacras, por exemplo. Tanto que tem feira de antiguidade. Lembram disso? Bacana? O que eu não posso é fazer o quê? Propaganda de cunho religioso. Porque nós vivemos num país laico, não é isso? Então não tem religião oficial. Então significa dizer, eu não posso ter uma feira para fazer propaganda e buscar fiéis para a minha o quê? Religião. Isso é proibido. Também não posso ter feira para fazer campanha para determinado candidato político. Daniel, mas eu vi um feirante com uma blusa de determinado candidato. A pergunta é, está fazendo propaganda? Não, ele está desempenhando atividade de feira. Agora, o regulamento pode proibir isso? Pode. Cuidado, aqui o que se proíbe é fazer o quê? A propaganda. Uma banca para, né, com tudo de um candidato a determinada eleição, por exemplo, onde você vai na feira e passa lá, está toda a feira toda, sabe aqueles ponto de apoio de candidato? Alguém já viu isso? Fazer isso na feira. Não pode. Porque essa não é uma atividade de interesse público especificamente para atividade de feira. Ficou claro? Bacana, pessoal? Pessoal, um candidato aí que ele me prometeu que se eu ajudá-lo, ele vai bancar, né, a estrutura da minha feira cheia de cartazes, tudo bonitinho, com o nome dele, número. Pode também não. Foi claro? O modelo de banca de feira é padronizado pelo executivo, não pelo licenciado. Lembre-se disso. Ficou claro quanto ao inciso 10 aqui? Bom dia. Alguma dúvida? Fale agora ou fale depois. Não vá para a prova com a dúvida. Bacana? Parágrafo único. No caso de feira permanente, é permitido ao feirante fazer uso do passeio, desde que seja respeitada a faixa reservada a trânsito de pedestre, conforme o artigo 64. Se nós analisarmos o artigo 64, ele não está dentro do nosso programa. Tá? Porque lá fala que tem atividade, tem que deixar um espaço no mínimo de 1 metro, tá? Para a circulação de pedestre. Não precisamos saber disso. Mas você tem que saber que quando você vai utilizar o passeio, tem que ter um espaço reservado a quem? Qual que é a distância? Metragem? Não interessa. Mas tem que ter um espaço reservado para o pedestre. Bacana? Oi.